Glória a Deus. Mais uma vez cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Vamos mais uma vez ler o texto de ontem, mano. Eu pelejei para meditar nessa manhã numa outra direção, mas eu aprendi que o carteiro, ele não tem o direito de mudar o endereço da carta, nem tampouco o conteúdo. Ele só tem o dever de entregar a carta no conteúdo que recebeu e no endereço que já está prescrito. Amém, meus amados? Assim sendo, vamos ler mais uma vez 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 14. Vamos lá, todo o povo de Deus, 1, 2, 3 e se o meu povo então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Glória a Deus. Muito obrigado, podeis tomar assento. Deus abençoe a todos. Quero mais uma vez agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio, seu obreiro de Deus, homem Deus escolheu para estar nesse tempo à frente dessa convenção e dessa igreja. Agradeço pelo seu carinho, pela sua receptividade, a forma carinhosa com que tem nos tratado aqui nesses 2 dias. Devo voltar logo após a ministração da palavra. Eu tenho que estar em Guarulhos a 1h15 da tarde. Eu tenho que estar lá. E tenho que estar na igreja ainda hoje à noite, ministrando lá na igreja. No final de semana passado, eu ministrei fora, em uma cidade do Maranhão chamada Amarante, do Maranhão, os 80 anos da Assembleia de Deus naquela cidade. E o colega nos convidou, estivemos lá, e não podemos ficar 2 domingos seguidos fora do nosso rebanho. Se a gente demorar demais, quando chega tem um bezerro de ouro pronto, né? Então não podemos demorar não, tem que voltar rápido, antes que o bezerro seja construído. Glória a Deus, é uma responsabilidade muito grande a gente pastorear o povo de Deus. Eu atendo convites, mas atendo mais no meio de semana, final de semana, quando atendo uma vez por mês, final de semana. Não posso ficar mais do que isso fora da igreja que Deus nos deu o privilégio de estar à frente, conduzindo aquele rebanho. Agradeço a todos os pastores da casa, aqui da cidade, os pastores de outras regionais. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho de todos. Os irmãos quiserem acompanhar o nosso trabalho lá em Imperatriz, o nosso endereço é IEAD C2, ou seja, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Imperatriz, Campo 2, IEADI C2, tanto no YouTube quanto no Instagram. E a nossa página pessoal é PR Hildo Cavalcante, tudo juntos, Hildo com H, Hildo Cavalcante, tudo junto, tanto no Instagram quanto no YouTube. Você vai poder acompanhar o trabalho de Deus naquela cidade, o que Deus está fazendo ali. Glória a Deus. A gente iniciou esse trabalho online no tempo da pandemia, quando fechou as igrejas. A gente estava iniciando esse trabalho. Aí aprimorizamos o trabalho, temos uma mídia de certa forma boa,
e alcançamos muita gente através das redes sociais. Deus tem abençoado muito a igreja do Senhor ali em Imperatriz. Creio que está fazendo o mesmo com a igreja onde todos os nobres pastores estão pastoreando. Deus continue abençoando o nosso ministério. É um privilégio, amado. Se a gente for ouvir a história de cada um aqui, cada um tem uma história. Olhar no retrovisor da vida, aonde Deus nos encontrou, de onde Ele nos arrancou, para nos colocar aqui, nessa manhã gloriosa. Onde você estava, quando Deus te achou? Quem era você? Para você estar hoje aqui, tudo bonito, de paletó, gravata, Bíblia na mão, respeitado, honrado pelo povo de Deus, isso é coisa demais, amado. Para um ser humano mortal, pecador, né? Deus fazer isso conosco. Deus é muito maravilhoso. Meus amados, continuando o que Deus estava falando conosco ontem à noite sobre essa receita, a receita de Deus. E nós paramos nesse primeiro degrau que eu disse no início que era o mais amargo, é o remédio mais amargo, é se humilhar. Não é fácil. Se eu disser que é fácil, eu não vou estar sendo sincero. Não é fácil se humilhar. E às vezes, quando a gente é humilhado, é porque a gente não se humilhou. Porque é mais difícil se humilhar do que ser humilhado. Mas é mais importante a gente se humilhar, como Jesus fez. Jesus é Deus. Nunca deixou de ser Deus quando veio ser homem. É Deus. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Aprendeu a humilhar-se. Enquanto os homens hoje querem ser deuses, Deus se fez homem. Veio aqui em busca do ser humano. Isso é se humilhar. Dizem que o maior feito na história da humanidade foi o homem pisar na lua. Isso foi o maior feito na história da humanidade. Mas para mim o maior feito foi Deus pisar na terra. Esse é o maior feito. Deus pisar na terra. E ele pisou aqui nessa terra. Humilhou-se a si mesmo, até se tornar um ser humano, um embrião, no ventre de uma mulher. Cresceu, esperou 9 meses para crescer, suportou tudo, nasceu uma criança, cresceu, esperou o tempo de crescer. Ele não pisou nenhuma lei, cumpriu tudo direitinho, sem nunca errar, nunca dar um passo em falso. É esse o Deus que nós precisamos seguir e imitá-lo. Não como Deus, mas como homem. Porque se ele fosse só Deus, não dava para ser um exemplo para mim, porque eu sou homem. Mas tudo que Jesus fez aqui, ele fez como homem. Ele não usou os atributos de Deus para realizar nada. Ele fez tudo como homem cheio do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, ele pôde dizer: aprendei de mim. Aprendam de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Sendo Deus, não teve por usurpação ser chamado de Deus, mas humilhou-se a si mesmo, até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome. E ao nome de Jesus, todos os joelhos, quem tiver joelhos, vai se dobrar,
os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra. E toda língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Mas o contrário também é verdadeiro. Aquele que se exalta será humilhado. E é fácil a gente saber se nós nos humilhamos. É só perguntar: como está a sua vida hoje? Você está sendo humilhado ou está sendo exaltado? Porque nós vivemos hoje o resultado do que plantamos ontem. Se você se exaltou ontem, hoje, você se sente humilhado. Mas se você se humilhou ontem, hoje você se sente exaltado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, amados, algumas pessoas, alguns de nós, para se humilhar, precisam perder alguma coisa importante. Tem pessoas que jamais se humilharão se não perderem algo que já haviam recebido. Algumas pessoas, enquanto não perder algo que quem sabe você está colocando em primeiro lugar na sua vida, é alvo da sua atenção, alvo do seu respeito. Se não perder isso, para que Deus volte ao lugar correto, porque ou Deus está em primeiro lugar na minha vida, ou Ele não está em lugar nenhum. Ele não aceita um segundo lugar. E alguns, porque Deus ama e não quer perdê-lo, às vezes Ele permite que a gente perca algo importante, que estava tirando a nossa atenção. Ele tira para que a gente volte a atenção para Ele. Há um profeta nas Sagradas Escrituras, o profeta Isaías. A gente, quando lê o capítulo 6 do profeta Isaías, a impressão que a gente tem é que ali está sendo o chamado, a vocação do profeta, mas isso não é verdade. O profeta Isaías, ele é profeta desde o primeiro versículo do seu livro. Quando começa o livro do profeta Isaías, ele já vem profetizando, dizendo: ouve, ó terra, presta atenção, tu, ó céus, porque o Senhor está falando. Ou seja, ele já inicia ali profetizando. Mas o que aconteceu com aquele homem, aquele profeta, aquele ministro de Deus? O que aconteceu na sua vida? Que ele precisou agora dessa chacoalhada que acontece com ele no capítulo 6 do seu livro. O que aconteceu com ele? Ele era um homem de Deus, um profeta do Senhor, chamado por Deus, talvez um dos profetas mais importantes no Antigo Testamento, profeta Isaías. Mas quando nós acompanhamos a sua trajetória, a gente percebe que houve um momento em que Isaías se tornou importante na corte, se tornou importante no reino, quando seu parente ascendeu ao trono de Judá. Isaías se torna também agora, por fazer parte da família, sangue azul nas veias, ele se torna uma pessoa importante no reino. Ele agora era um dos que ocupava a mesa do rei. Ele agora comia na mesa com o rei, com os grandes. E parece que esse ambiente influenciou na sua vida, no seu ministério.
e parece que deu uma esfriada na vida do profeta. Parece que ele perdeu aquele fogo do primeiro amor, do primeiro chamado, da primeira experiência com Deus. Parece que aquilo deu uma apagada na vida dele. E ele se afasta da casa de Deus. Ele se afasta do lugar do homem de Deus, do profeta de Deus. Parece que ele sai do lugar. E Deus observa, Deus vê. É que Deus tem um atributo que nós chamamos de longanimidade, e que alguns confundem com amnésia. Deus não se esquece de nada. Ele é longânimo. Ele tem a capacidade de esperar que a gente caia em si, se arrependa e volte por conta própria, sem precisar de Deus ir atrás em busca. Bendito seja o nome do Senhor, porque é melhor a gente vir ao encontro de Deus, nos levantar e vir ao encontro dele, do que deixar que Deus nos procure. Quem sabe quando estivermos escondidos, como Adão se escondeu com medo de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o profeta se afasta. E quando a gente chega no capítulo 6, o capítulo 6 começa dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A pergunta é: por que não viu antes? Por que o rei teve que morrer? Por que foi preciso tirar dele aquilo que estava chamando a sua atenção, aquilo que estava tirando dele a excelência do ministério? Ele estava deixando o seu ministério em segundo plano. A corte parece que era mais importante para ele agora. Se precisar, Deus vai te tirar da corte. Se precisar, Deus vai matar os teus dias. Bendito seja o nome do Senhor. Mas Ele não vai perder você, porque Ele já fez um grande investimento na tua vida. E Deus não perde investimento. Bendito seja o nome do Senhor. O que Deus já investiu na sua vida, Ele não vai voltar atrás. Ele vai fazer qualquer coisa para te ter de volta, para te colocar nos eixos novamente, para que o teu ministério funcione de fato. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Às vezes é preciso que a gente perca coisas importantes. Às vezes bênção de Deus. Bênção. Tem muita gente que se atrapalha até com as bênçãos de Deus. Ele orou: Senhor, eu preciso de um carro. O meu ministério precisa de um carro. Eu preciso viajar. O campo é grande. As congregações são distantes. Eu preciso de um carro melhor. Deus te deu um carro bom, um carro melhor. E você agora tem a coragem, em pleno domingo de manhã, deixa de ir para a escola bíblica dominical para lavar o carro, para passar uma flanela no carro, para ajeitar o carro. Larga o carro e olha para o teu ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque Deus não vai te perder para esse carro. Aleluia. Não vai te perder para essa chácara bonita que você comprou, para essa pequena fazenda que você está se envolvendo demais com ela. Deus não vai te perder para ela. Se precisar, se for preciso, Ele tira aquilo que está chamando a nossa atenção. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O obreiro de Deus, ele não pode trocar o abençoador pelas bênçãos. Não. Deus te abençoou é para você ser uma bênção,
Pastor não é canal de bênção, não. Pastor, ele é a bênção. Porque canal é por onde a bênção passa. Mas você foi chamado para ser bênção de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós nos apegamos demais com aquilo, com as coisas que Deus permitiu que a gente galgasse, Deus não fica satisfeito. Tudo que você é, foi Deus que fez. E tudo que você chama de teu, foi Deus quem te deu. Sabe? Você nasceu nu, careca e banguelo. É assim que a gente nasce. Nu, careca, banguelo e com frio. E com fome, já nasce chorando, querendo comer. Dependente de tudo, aceita mamar em qualquer peito, porque é carente. Mas foi crescendo, os pais foram alimentando, Deus foi abençoando. Hoje a gente está de terno, gravata, carro novo na porta do templo. Tudo isso é bom, é agradável, e Deus nos dá tudo isso para o nosso bem. Mas quando Ele percebe que isso está se tornando um mal no nosso ministério, a gente pode voltar para a bicicleta. A bicicletinha que cai a corrente e suja a perna da calça de graxa. Pode voltar. Se Deus precisar, se Ele perceber que vai te perder para essa Hilux, Ele vai te botar na bicicleta Caloi. Mas não vai perder você. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não vai te perder para esse carrão. Nem vai te perder para essa fazenda. Não. Ele vai atrás de você. E vai te trazer você de volta. Ele vai matar esses Uzias da tua vida. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Ele podia ter visto antes. Aleluia. Por que não viu? Porque ele não estava vindo à casa de Deus. Ele se entregou ao palácio, às benesses do rei, e deixou a casa de Deus. Mas quando o rei Uzias morre, agora a sua vida estava em risco, amado. Que vocês sabem que naquele tempo, quando um rei morria, que o outro assumia, a primeira providência do rei que assumia era procurar matar todos os parentes do rei que morreu. Isaías, quando ele percebeu o risco que ele estava correndo, perna para que te quero para a casa de Deus. Correu para a casa de Deus, voltou para a casa de Deus. Tem crente, mano, que no dia que o pastor vê ele no culto, o pastor já sabe, aconteceu alguma coisa com a irmã Chiquinha. Alguma coisa aconteceu na casa dela. Ela está no culto hoje. Ele veio para o culto hoje. O que está acontecendo com essa pessoa? Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deu formiga no ninho? Aleluia. Deu formiga na cama, que agora se levantou, veio para o culto. Aleluia. Ele viu o rei assentado em um alto e sublime trono. Nessa hora, mano, quando a pessoa se aproxima de Deus, ele descobre que ele não é nada. Você se acha importante enquanto você está longe de Deus. Quando você se aproxima de Deus, você enxerga quem realmente é você. Quem era ele? Um profeta. Mas diante de Deus, ele cai sobre o seu rosto e ele diz: ai de mim que eu vou morrer. Vai morrer por quê, rapaz? Porque eu sou, olha, confessando, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Aleluia. Mas se você voltou para a presença de Deus,
Deus não vai te matar. Ele não vai te matar. Ele vai providenciar o meio, aleluia, de te fazer digno da presença dele. Aleluia. Ele diz que naquela hora, o anjo, um serafim, daqueles que estavam adorando a Deus, voando em volta de Deus e reconhecendo a grandeza da sua glória, ele largou o que estava fazendo para vir cuidar de um profeta arrependido, de joelhos, cara no chão, na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque é quando o homem se ajoelha, quando o homem coloca a cara no chão, é que ele é grande diante de Deus. É como ele cresce diante de Deus. No reino espiritual, o homem é maior de joelhos do que em pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que os anjos, os serafins, tinham 6 asas. 2 eles cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e com 2 eles voavam. Aleluia. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A terra já estava assim, mas Isaías não percebia. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, de cara no chão, o serafim voa, vai lá no altar de Deus, tira uma brasa viva, com uma tenaz, um alicate grande, coloca a brasa na mão e voa até onde está o profeta com o rosto no chão, e coloca a brasa nos lábios dele. Aleluia. Diz: olha, eis que é isto, tocou os teus lábios, os teus pecados foram perdoados, e a tua iniquidade foi tirada. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o texto continua dizendo: depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Por que não ouviu antes? Só depois disso. Depois do quê? Depois de ter os lábios queimados com brasa de Deus, os ouvidos destamparam. Aleluia. Um profeta que não ouvia mais a voz do Senhor. Era profeta, respeitado na sociedade, mas era surdo à voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando a brasa tocou os seus lábios, os ouvidos destamparam, e ele ouviu. Depois disso, ouvia a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Você percebe o quanto isso é sério? Só em 2 lugares na Bíblia, eu estou falando para teólogos, e eu sou matuto, sou do mato, mas estou falando para teólogo. Deus faz essas coisas. Ele faz a roda pequena, a grande entrar na pequena. Só em 2 lugares na Bíblia você vê a Trindade sendo convocada para um ato. Na criação do homem, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança, e aqui no envio deste homem para a evangelização dos povos. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus não disse por mim. Ele coloca a Trindade aqui, presencial. Aleluia. A ordem de ir evangelizar é uma ordem dada pela Trindade. Aleluia. Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Deus falando no plural, por nós. Nessa hora, com os ouvidos destampados, aleluia, com os pecados perdoados, o Uzias morto, ele agora se prontifica: eis-me aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele agora
estava pronto. Aleluia. Só quando o homem se humilha, a presença de Deus na vida do ser humano muda tudo. Muda tudo. E nesse texto, a gente percebe, aleluia, a forma mais adequada de se adorar a Deus. É isso aqui. Como é que os anjos colocavam, cobriu o rosto, cobriu os pés, para poder adorar o rei, para poder estar na presença do rei. E um dia eu estava olhando a história de Elias, e eu pude entender a oração de Elias no Monte Carmelo. Porque Elias, ele orou com o rosto, a cabeça entre os joelhos. Aleluia. Ele estava exatamente fazendo algo parecido com os serafins adoradores de Deus. É a forma que você mais se aproxima de um serafim adorando, é quando você dobra os joelhos. Quando você dobra o joelho, como é que os pés ficam? Eles ficam com a parte de cima para baixo. Não é assim? A parte de cima do pé, ela fica para baixo quando você se ajoelha. Ou seja, você cobre os pés. Você cobre os pés quando se ajoelha. E quando você coloca o rosto no chão, você cobre o rosto. Aí sobra só as mãos para você levantar e adorar o Rei. Bendito seja o nome do Senhor. É a forma que mais se aproxima. Nós não temos 6 asas, mas nós podemos cobrir os pés quando nos ajoelhamos. E podemos cobrir o nosso rosto quando nós o colocamos no chão. Aleluia. Para adorar o Senhor. Estamos com os pés e o rosto cobertos. E a boca e as mãos livres. Para você adorar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Tomara que não seja preciso que Deus tire de nós aquilo que é importante, que Ele mesmo nos deu. Às vezes a pedido seu, Ele te deu, atendeu o teu pedido. Não deixe que isso se torne mais importante do que Ele. Não deixe. A casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a empresa dos sonhos, porque tem pastor empresário. Não é pecado o pastor ter uma empresa, não é pecado o pastor ter uma fazenda, não é pecado o pastor ter um carro do ano, não é pecado nada disso. O que você não pode e não deve é deixar que isso se torne o teu tesouro. Porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo a gente pode ter aqui, mas que esses bens não se tornem o nosso tesouro. O nosso tesouro supremo tem que ser sempre Cristo. Cristo. Não deixe nem as coisas, nem o ministério se tornar o teu tesouro. Porque às vezes também a gente pode idolatrar o ministério. Acha que o ministério agora é a coisa mais importante na vida. Não. Mais importante que o ministério é aquele que te deu o ministério. Bendito seja o nome do Senhor. Não troque Deus pelo ministério. Se puder ter os dois, amém. Se não puder ter os dois, só pode ter um, fique com ele. Com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não negocie a presença de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, aleluia, porque às vezes o ministério pode nos engrandecer, a gente se achar grande, por causa do ministério. Pedro, capítulo 16, do Evangelho de Mateus, quando Jesus anuncia a edificação da sua igreja, Pedro ali recebe de Deus uma palavra para esclarecer quem é Jesus,
onde Jesus pergunta: o que diz os homens ser o filho do homem? Cada um dizia uma coisa: tu é um profeta, tu é João Batista, tu é Elias. Mas não, mas e vocês? Para vocês eu sou quem? O que eu sou para vocês? Aí nessa hora Pedro se levanta, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Naquela hora, Jesus faz um pequeno elogio a Pedro. Pedro, bendito és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Por isso tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui foi suficiente para Pedro se achar. Agora, mano, Pedro se achava simplesmente o melhor. A última cocada do deserto. Coca-Cola do deserto. O último biscoito do pacote. Agora ele era o mais importante. Senhor, eu vou contigo até a morte. Pastor, vai me negar. Eu negar? Todos podem te negar, todos, menos eu. O nome disso é orgulho. O nome disso é audácia, achando que é grandes coisas. Não é. Aleluia. Se você observar daqui para frente, na vida de Pedro, no ministério dele, acompanhando Jesus, foi só repreensão. Só repreensão. Porque ele agora se achava. Imagine aquele culto lá de Mateus 17. Sai de Mateus 16, vai para Mateus 17. O culto mais sublime da terra aconteceu ali. Sabe quem eram os pregadores do culto? Era Moisés, Elias e Jesus. Imagina um culto com esses três homens presentes. Moisés, Elias e Jesus. Aquele culto lá no monte. Jesus subiu ao monte, levou com ele 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e lá no monte aconteceu um culto. Os pregadores, Moisés, Elias e Jesus. E sabe o culto ali, o tema do culto? Era a morte de Cristo. O tema do culto era o sacrifício do Cordeiro perfeito. Esse era o tema daquele culto. E estavam os três falando. Jesus conversando com Elias e conversando com Moisés, os três falando. Era como se fosse um debate a respeito do sacrifício, do plano de salvação de Deus para os homens. Eles estavam tratando desse assunto. E se você observar, a Bíblia diz assim: e Pedro tomando a palavra. Ninguém deu a palavra para ele não, amado. Observe o texto, ele é doido. Ele pensa que pode tomar a palavra. Quem estavam falando, amado? Moisés, Elias e Jesus. Mas agora Pedro se acha no direito de tomar a palavra. O texto não diz que alguém perguntou: quem quer falar? Quem? Não, ninguém facultou a palavra para ninguém. Mas a Bíblia diz: Pedro tomando a palavra. Ele não sabia nem o assunto do culto. E ele começa a dizer: enquanto estão falando de coisa séria, de salvação da humanidade, Pedro quebra o ambiente, a regra do ambiente, para dizer: Senhor, mas é bom estar aqui. Ah, mas aqui é bom, Senhor. Se o Senhor quiser, nós vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Vai, puxa saco para lá, rapaz. Foi preciso os céus intervir. Foi preciso os céus intervir ali, mano. A Bíblia diz que quando Pedro falou essa besteira, veio uma nuvem luminosa, aleluia, e a nuvem cobriu o culto ali, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é para tu falar não, Pedro, é para tu ouvir ele.
Jesus está falando e Pedro quer falar. Pedro quer tomar a palavra. Enquanto Jesus está falando, Deus repreende. Aleluia. Este aí, tu não sabe o que é não, Pedro? Esse aí é o meu filho amado. A ele ouvi. Ouçam ele. Ele tem o que dizer, ele tem o que falar. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é orgulho, prepotência. Desce, rapaz. Desce. Para o céu não tem elevador. Para o céu é escada, mano. É escada. Bendito seja o nome do Senhor. E a escada não enlargueceu. Ela continua estreitinha. A porta apertada. Aleluia. Aleluia. Eu preciso pregar isso. Vocês precisam pregar isso lá no campo. Porque Jesus está voltando. Aleluia. E aquelas poucas ovelhas que você pastoreia não são suas. Elas são dele. Elas são dele. E você tem que falar as palavras dele. As palavras dele. Porque as ovelhas dele não ouvem a voz de outros. E quantos pastores a gente manda para o campo, e quando chega lá, ele é rejeitado pelas ovelhas. Eu fico desconfiado, porque pastor de verdade, que fala as palavras do sumo pastor, porque a igreja tem um dono, mano. A igreja tem um dono, e não é o pastor. Não é o pastor. A Bíblia diz, em Efésios 4, que Deus dá pastores à igreja, e não o contrário. Deus não dá à igreja pastores. Ele dá pastores à igreja. O pastor, ele é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus. É como se Deus pegasse o ministério, ele pega o ministério, quebra ele, faz 5 pedaços. Um pedaço ele chama de apóstolo, outro pedaço ele chama de profeta, outro pedaço ele chama de evangelista, o outro pastor e o outro doutor. Esses pedaços são dons que Deus dá à sua igreja. A igreja do Senhor, ela só está completa quando nela está inserido esses 5 dons. Esses 5 dons têm que estar inseridos na igreja. Aleluia. Apóstolo, desbravador, profeta, fala em nome de Deus, evangelista, que tem o evangelismo na alma, no sangue. Não é aquele que evangeliza de forma esporádica, que vai quando é convidado para o evangelismo e vai com raiva. Não, o evangelista bíblico é aquele que tem evangelismo na veia. Para ele, para o evangelista, tanto faz uma plateia de 1000 pessoas como uma pessoa só. Para ele tem o mesmo valor. Ele não pergunta quantos crentes tem lá, na hora que ele vai pregar, que é convidado para pregar. Não, tem uma alma lá, tem. Então é suficiente. Ele é evangelista. O evangelismo tem que ser vivido na prática, na alma, nas veias. Bendito seja o nome do Senhor. Aí tem o pastor, ou o anel, pastor, uma aliança de Deus com esse homem que está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. E tem os doutores, os mestres, que o pastor pode ser evangelista, o pastor pode ser doutor, e o pastor pode ser apóstolo. Eu conheço pastor que é pau para toda obra. Aleluia. Ele ensina, ele prega, ele profetiza, ele ora, ele faz tudo. Aleluia. E quando Deus nunca fica sem representante. Se não tiver 7.000, ele bota um para valer 7.000. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. O culto terminou lá no monte com essa repreensão a Pedro. Escuta, rapaz, aprende a ouvir. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele culto quando termina, mano, você lembra dos 9 que ficaram lá embaixo? A diferença de estar na presença de Jesus com aqueles que estão longe. Enquanto uns estavam aqui na glória, né? Estava tão glorioso que tinha gente conversando besteira. Os outros estavam lá, desafiando um demônio a noite toda. O dia amanheceu e eles não conseguiram expulsar um demônio. Quando Jesus chega, a história muda. Quando Jesus chega, a história muda. Aquele jovem é liberto. Aquela família vai viver em paz. Bendito seja o nome do Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, e orar. E quando a Bíblia fala de oração aqui, aquela oração que você faz quando vai se deitar, quando levanta pela manhã, quando vai tomar um café, que se você gravar, é as mesmas palavras. Isso não é oração não, isso é reza. Isso é reza. A oração de que fala aqui o texto é aquela oração do quarto. A oração do quarto. Aleluia. Não é a oração do pódio. Orar no pódio é maravilhoso. Você desenha as frases e fala as mais bonitas possíveis. Porque você não está falando só para Deus. Você está falando para uma plateia. Você está mais preocupado com as pessoas que estão ouvindo o teor da tua oração do que com Deus, que é o alvo da tua oração. Aleluia. Por isso que Jesus disse, olha, assim oram os fariseus. Mas tu, quando fores orar, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, aleluia, e fala em segredo com o Pai. Aleluia. Eu disse ontem que a oração que Deus responde não é a que Ele ouve. Eu disse que a oração que Ele responde é a oração que Ele vê. O texto diz assim: entra no quarto, fecha a porta, ora em segredo, e o Pai, que faz o quê? Que vê, não diz o Pai que ouve, o Pai que vê em segredo, te recompensará publicamente. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a oração em segredo, ela tem mais jeito para ser sincera. Porque ali tu não está preocupado com as pessoas à tua volta, com o irmão que está orando aqui do teu lado, com as pessoas que estão ouvindo a tua oração. Não, ali é você e o Pai, é secreto. É secreto, é tu e ele e tu. Aquela oração, ela tende a ser mais sincera. Porque você sabe que as pessoas não te conhecem como deveriam conhecer, mas Ele te conhece pelo lado de dentro. Para Deus, você está do lado avesso. Ele te enxerga além da máscara. Aleluia. Além da aparência, Ele enxerga o íntimo. A Bíblia diz que essa palavra dele, ela é apta para discernir as intenções do coração. Bendito seja o nome do Senhor. É lá que a oração é sincera. E Deus vê essa oração sincera. E essa oração sincera, Ele vê e Ele responde. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é tão verdade, amado. É tão verdade que as pessoas confundem a oração de intimidade com a oração do discurso. Que o velho ali discriminou Ana, porque ela estava orando em segredo, no secreto, mesmo no templo.
Ela estava orando em segredo com Deus. Ele estranhou, porque era o sumo sacerdote, e as orações dele eram feitas para o povo ouvir. Ele chegou lá para ela e repreendeu: tu não tem vergonha de estar embriagada a esta hora do dia, na casa de Deus? Ela levanta o rosto e diz: meu senhor. Eu tinha chamado aquele camarada de meu senhor nada, amado. Talvez eu desse um chute na canela dele. Mas Ana era mais crente do que eu. Meu senhor, a tua serva não está embriagada. A tua serva está derramando a sua alma perante Deus. Ah, mano, ele ficou tão acanhado, mas tão envergonhado, que naquela hora pintou um pouco de sinceridade nele. Ele disse: pois vai, e Deus atenda a tua petição. Foi mesmo que botar com a mão. Só não saiu dali grávida, porque ela só se deitou com Elcana quando chegou em casa. Mas quando chegou em casa, ela engravidou. A sua oração secreta, Deus ouviu, Deus respondeu. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque esta é a oração do humilde. Por isso que eu disse que não adianta orar sem primeiro se humilhar, porque quando a gente não se humilha, a tendência é aquela oração zona, de fachada, bonita, bem elaborada. Não é pecado orar bonito, formatar bonito o seu vocabulário, as suas palavras. Faça o que você puder fazer, mas faça isso também no secreto. No secreto. Por que que no secreto a tua oração é mais simples? Você chama papai, papaizinho, você chora, você não está nem preocupado se o rosto fica suado, se a maquiagem vai embora, você não está nem aí, porque você está na presença do papai. É você e ele ali secretamente. Você não está preocupado com o olhar da multidão. É tu e ele tu. Deus está com saudade desses pastores que oram secretos. Ele está com saudade dessa nossa oração secreta, do quarto da oração. No quarto da oração. Ele está com saudade. Ele está nos aguardando lá, no quarto da oração. Porque a oração, alguém já disse que a oração é a respiração da alma. Aleluia. Respiração da alma. Se é a respiração da alma, a oração, a pergunta é: a tua alma ainda respira? Se a tua alma dependesse da tua oração secreta para respirar, ela ainda estaria respirando? Bendito seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para este lugar, para que Deus chamasse a nossa atenção. Nós não podemos voltar para casa do mesmo jeito, nas mesmas mesmices da vida. O nosso ministério tem que ser melhor depois dessa convenção. Tem que melhorar, porque nós viemos aqui para melhorar o nosso ministério pastoral. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E se precisar, Deus vai tirar a nossa casca daqui para de tarde. Aleluia. Vai tirar nossas máscaras, para a gente sair daqui pura, aquilo que somos, para as pessoas verem em nós aquilo que realmente somos por dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Falar nisso, amado, naquilo que somos. Qual é a senha do teu celular? A tua esposa sabe a senha do teu celular? Que tem maridão aí, mano. A esposa não sabe a senha do celular dele, não. Sabe não. O teu pastor presidente, você tem coragem de abrir as tuas redes sociais e dar para o teu pastor passar 2 horas olhando assim, ó, as tuas conversas nas redes sociais? Hein? Isso é sério. Bendito seja o nome do Senhor. Você diz que ama a palavra. Eu amo a Bíblia. Você diz para a igreja: igreja, precisamos amar a Bíblia. A pergunta é:
A Bíblia ganha do teu celular? Ela ganha das tuas redes sociais? Em que você ocupa mais tempo? Seja sincero com você mesmo. Com as redes sociais ou com o livro sagrado? Ah, pastor, mas no meu celular tem Bíblia. Tem. Resta saber se quando você abre ele, você vai para a Bíblia. Eu prefiro ir direto para a Bíblia, sem ter outras opções, do que ir para onde tem muita coisa para você ter que escolher. Se eu já sei qual é o melhor, por que eu vou para o meio de um monte de coisa para escolher? Se eu já sei, já descobri que o melhor é isso aqui. Não tem livro no mundo que substitua isso aqui. Esse é o livro dos livros. Bendito seja o nome do Senhor. Eu leio comentários, gosto de ler comentários, gosto de ler livros sobre doutrinas, gosto muito de ler. Mas quando eu vou meditar, porque uma coisa é ler, estudar, outra coisa é meditar. Quando eu vou meditar, eu pego essa Bíblia aqui, que eu estou com ela hoje, que ela é só a Bíblia mesmo, ela não tem nada no rodapé, não tem aqui a opinião de ninguém. Não tem rodapé, não tem nada, só ela mesmo. Quando eu vou meditar, eu gosto dessa Bíblia aqui, a mais simples possível. Eu aprendi com o pastor Jairo Saldanha de Oliveira, um pastor que pastoreou a Assembleia de Deus Imperatriz por muitos anos. Ele dizia uma coisa interessante: o meu Deus, ele fala comigo na minha língua. Na minha língua. Aleluia. Ele disse isso uma vez, porque lá em Imperatriz, mano, o povo lá é muito simples. Aí chegou um camarada lá para pregar, e ele pregou mais hebraico, grego, aramaico, do que em português. A igreja ficou assim. Os grandãos se alimentaram, né? Os inteligentes, os cultos, se alimentaram. Mas o pastor precisa alimentar as ovelhas. Eu preciso me preocupar primeiramente com ovelhas. Eu sei que no meio do rebanho não tem só ovelha, tem bode, tem girafa, tem porco-espinho, tem cobra, tem lacraia, tem tudo no meio do rebanho. Mas eu fui chamado para alimentar o rebanho, as ovelhas. Se girafa quiser comer, come. Porque o mesmo pasto que ovelha come, girafa também come. É ou não é, mano? Todo se alimenta de folha, de capim. A diferença da ovelha para a girafa é só a altura do coxo. Né? O coxo da girafa é altão, né? Porque ela tem o pescoção alto, é lá em cima o coxo dela. O coxo das ovelhas tem que ser lá embaixo. Aí o pastor, na igreja, ele olha, tem muita girafa, né? Aqueles crentão rico, o dízimozão lá em cima. Crença que é bom tem não, mas tem dízimo. E pastor tem que ter cuidado com isso, mano. Pastor tem que ter cuidado com dízimo, tem que ser uma bênção e não uma maldição. Tem que ser uma bênção para a igreja e para o pastor também. Mas não pode ser uma maldição. Você não pode focar, pregar uma mensagem, mudar às vezes até a mensagem, porque chegou um grande dizimista da igreja, uma girafona. Não, amado, girafa pode comer na igreja que eu pastoreio. Come, vai comer, porque ela come capim. O pasto da ovelha serve para ela agora. Para comer, ela vai ter que baixar o cangote e comer no coxo das ovelhas. Lá. Porque a girafa alcança no coxo da ovelha, mas a ovelha não alcança no coxo da girafa. Por isso a mensagem simples, a mensagem feijão com arroz, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus vai voltar, Jesus leva para o céu. Essa é a mensagem que o povo de Deus entende. Falar hebraico, grego, aramaico, para quê? Para quê? Isso é lá no banco da escola, é lá na faculdade.
você assimilou, transforma isso tudo em português e fala para o povo, para a igreja, na língua que ela entende. Bendito seja o nome do Senhor. Se você é um autodidata, camarada aí sabido, a igreja sabe que tu é assim. Se você falar simples, não vai te diminuir não, mano. Te diminui não, pelo contrário. A igreja sabe que você é um doutor, no entanto, tu fala a linguagem das ovelhas. Que coisa linda, que coisa linda. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. As pessoas veem eu pregando, e esse daí nunca sentou no banco da escola. Aí que você se engana, eu sentei sim. Bendito seja o nome do Senhor. Eu só não fiquei, foi besta. Sentei, mano. Eu sentei no banco da escola. Fiz teologia. Você pode acreditar ou não, fiz filosofia. Acredito ou não. Aleluia. Mas essa é a minha linguagem com as ovelhas de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Ovelha come num coxo baixinho, mano. Que tem de ovelhas vazando cerca, se rasgando em cerca de arame, para passar para o outro lado, porque o pasto aqui estão colocando alto demais. Ela não está alcançando. Ovelha não vai embora se o pasto for bom e estiver no coxo à sua altura. Não vai embora não, mano. Não vai embora não. Oba-oba não sustenta crente na igreja, mas palavra de Deus simples, que o povo entende e sustenta o povo na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Culto de doutrinas esvaziados. Esvaziado, o que é isso? Não é o povo preguiçoso não, mano. Não é não. É o pão, é o alimento, é o pasto seco. Pasto seco. Ao invés de estar dando trigo, está dando palha. Palha. Aleluia. Trazendo comida embalada, né? Dormida de ontem. Foi nem você que preparou. Pastor não é garçom não, mano. Pastor não é garçom. Garçom, ele alimenta os outros, mas ele mesmo fica com fome. Passa o dia todinho distribuindo comida para todo mundo e o dia amanhece, ele está com fome. O pastor, ele é cozinheiro. Ele é cozinheiro. Cozinheiro, ele prepara a comida. Quem primeiro come é ele. Porque dificilmente você vê um chefe de cozinha magrinho. Todo chefe de cozinha, ó, é tudo nutrido. Nutrido. Assim é o pastor. A dispensa de Deus está aqui, ó. A dispensa de Deus está aqui. O pastor entra no quarto, abre a dispensa de Deus, pega os ingredientes e prepara a comida, come. Primeiro ele come, depois ele vem para a igreja. Pastor é igual passarinho. Ele vem para a igreja abre a boca, e ele abre a boca também, ó, igual passarinho alimentando os filhotezinhos. Ele já ruminou, já mastigou, está tudo já no ponto, ele só coloca lá e a igreja engole. Bendito seja o nome do Senhor. Mas ninguém quer mais isso, dá trabalho. É preciso se ajoelhar, porque a mensagem de Deus não sobe na escada para ir buscar, não. A gente desce no porão. Bendito seja o nome do Senhor, para buscar a mensagem de Deus lá embaixo. Aleluia. Nos joelhos, prepara bem, come. Aí você vem para cá alimentado. E alimentar o povo, você já experimentou. Você é cozinheiro e copeiro de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Agora você pega a comida que outro preparou, não sabe se está insosso ou salgado, quantos dias tem de preparado, vai lá na internet, é mais fácil que na Bíblia. É mais fácil. Mas é perigoso, mano. É perigoso. Ame a palavra de Deus. Oração resolve quase tudo. A oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar o quê? Não é as minhas coisas, não. Esse é o problema, mano. Que a gente busca, mas busca as coisas.
busca as coisas, não busca a face de Deus. A pergunta é: quanto tempo faz que você foi à presença de Deus? Foi à presença de Deus e não pediu nada. Que vergonha, né, mano? Na hora que entra na presença, já é pedindo. Já é pedindo. Mas ele está mandando buscar a sua presença. Buscar a minha presença. Pastor, e o que é que eu vou fazer na igreja? O que Davi fazia na igreja, mano? Davi, no Salmo 27, ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus todos os dias da minha vida. Para quê, Davi? Para duas coisas: contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Só para isso. Ele não disse que ia pedir nada, buscar nada, não. Ele buscava ir à presença de Deus. Mas chegou na casa de Deus, só duas coisas chamavam a sua atenção: a beleza do Senhor, a glória do Senhor e a palavra, e a sua palavra. Contemplar a glória do Senhor e aprender no seu santo templo. Bendito seja o nome. Esse deve ser o nosso anelo pela presença de Deus. Eu preciso da presença de Deus, porque se eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo que Deus tem para mim. Tudo que Deus tem para mim, eu tenho quando eu tiver a sua presença. Da mesma forma, como Deus não está interessado nas tuas coisas, Deus não está interessado nas minhas coisas, Ele está interessado em mim. Em mim. O negócio de Deus não é com o que tu tem, porque o que tu tem foi Ele que te deu. O negócio de Deus é contigo. Ele quer você. Tem gente que quer agradar a Deus com coisas, com doações, donativos. Não, Deus não se agrada com isso. Se Ele não se agradar de você, muito menos da tua oferta. Muito menos da tua. Porque Deus, Ele recebe primeiro o ofertante, para depois receber a sua. O que foi que Jesus disse para aquele homem? Ele disse assim: se tu vieres à casa de Deus trazendo a tua oferta, e tu te lembrares que tem alguma coisa contra alguém, faz o quê? Volta lá, deixa a tua oferta lá, porque a tua oferta não vale nada se tu não estiver pronto. Vai lá, te conserta com ele, depois tu vem e oferece a tua oferta. Porque o negócio de Deus é contigo. A gente fica perguntando, por que Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? É porque a oferta de Caim era frutas e a oferta de Abel era carneiro? Não, amado, nada disso. O problema ali não era a oferta. O problema ali era o ofertante. Era o ofertante. A Bíblia não diz que Deus rejeitou primeiro a oferta, assim. E Deus aceitou primeiro Abel. Ele aceitou primeiro Abel e a sua oferta. E Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Porque primeiro Ele aceita ou rejeita você. Por isso, a presença de Deus na minha vida, ela é muito importante. Presença de Deus. Por que você acha que Abraão teve coragem de mandar Ló escolher um lado da terra? Não ficou preocupado com um lado da terra. Para ele qualquer lado era bom. Por quê? Porque ele tinha a presença de Deus, mano. O problema não é onde você está, é com quem você está. Não é o campo que você está, lá não é o problema. O problema é com quem você está no campo. A presença de quem você está no campo. Porque se você tiver a presença dele, você não está nem aí se o campo é grande, é pequeno, se tem muito crente ou pouco crente. Você não está nem aí para isso. Você tem a presença. E a presença de Deus, ela te satisfaz. Ela te satisfaz, a presença de Deus. Sabe, olha, Ló, escolhe, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda, não está nem aí. Por quê?
Porque com a presença de Deus, eu posso ser colocado em cima da cabeça de um toco. Ali eu vou ser abençoado. Ali. Aleluia. Porque é a presença de Deus na nossa vida. Por que Moisés, quando Deus quis negociar com ele, Moisés, eu não vou mais com esse povo, porque esse povo é rebelde, se eu for eu vou matar esse povo, eu vou dar um anjo para ir contigo. Eu disse, eu anjo? Se o Senhor não for comigo, se a tua presença não estiver comigo, eu não arredo o pé daqui. Eu não saio daqui. Se a tua presença não estiver comigo. Bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus. A presença de Deus não pode faltar na vida do pastor. Se não pode faltar na vida do crente, mano, imagine na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A presença de Deus na vida do ser humano muda toda a sua história. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Por último, e se converter dos seus maus caminhos. O que tem de gente, mano, que se chama de crente e ainda não se converteu, porque só se converte, mano, depois que se humilha, depois que ora, depois que busca a presença de Deus. Aí é que se converte. Aí tem gente que pulou a humildade, pulou lá a humildade, e está lá no meio, na oração. Não vai se converter. E Deus só vai ouvir a nossa oração, só vai atender aquilo que nós estamos pedindo. Essa terra nossa só será sarada quando nós nos convertermos. Aleluia. E se converter dos seus maus caminhos. Aí sim, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deu para entender, meus amados? Amém, meus amados? Eu posso voltar para casa, mano. Aleluia. Ninguém vai me jogar pedra, não, mano. Não. Se jogar, mano, eu não estou nem aí. Se for para ser apedrejado, que seja. Mas que deixo a palavra de Deus com você. Agora, o que você vai fazer com ela, isso é problema seu. Não é problema meu. O meu problema é chegar e entregar a carta com o seu conteúdo no seu endereço. Eu não posso mudar o teor da carta, nem o endereço. O teor está aqui dentro. E o endereço é a convenção de São Bernardo do Campo. Aqui está a carta de Deus para você. Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado, aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E esta palavra é para o povo de Deus. Se o meu povo é o povo de Deus, é para os obreiros de Deus, os pastores de Deus, é para nós. Vamos agradecer ao Senhor em oração. Eu convido aqui o pastor Marcelo Dantas para fazer esta oração de gratidão ao Senhor. Nós poder receber esta palavra vinda de Deus para nós. Considere a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, esse amor de Deus para conosco. Glória a Jesus. Vamos estar em oração juntamente com o pastor Marcelo. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Agradecemos ao Senhor por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos glorificar, Senhor, o Teu santo nome, pela vida, meu Deus, do Teu servo, por esta reunião tão preciosa, tão necessária,
e tão importante. Nós glorificamos, Senhor, o Teu nome, pela renovação espiritual, por este alimento do céu, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo direcionamento, Senhor, do Teu Espírito Santo para a vida, Senhor, dos Teus servos, dos pastores, dos obreiros desta igreja. Glorificamos, meu Deus, ao Senhor por esta manhã, uma manhã, Senhor, cheia da Tua unção, uma manhã de renovação, uma manhã, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia alcançam o nosso coração, uma manhã de humilhação, uma manhã de conversão, uma manhã de intimidade, uma manhã, Senhor, aleluia, de aproximação, aleluia, e de encontro, meu Deus, com os propósitos maravilhosos que governam, Senhor, a vida da Tua igreja na terra. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor continue nos fortalecendo, sarando a nossa terra, abençoando a vida da igreja e nos ajudando a fazer a Tua obra com toda a dedicação, intensidade e devoção, para que o povo de Deus seja abençoado, bem orientado e governado em dias tão difíceis. Nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor de todo o nosso coração. Amém. Glória a Deus.